Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos aqueles que acompanham as nossas lições das Sagradas Escrituras, em particular nesta oportunidade, em que estamos estudando lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2023. O nosso tema está sendo Heróis da Fé, em todo este trimestre, baseados nós em Hebreus capítulo 11. E agora, nesse presente momento, estamos na lição de número 5 e na sequência falando de Josué e a conquista de Jericó. Mais uma vez, queremos chamar a atenção de que temos um estudo em Josué que está limitado praticamente àquilo que está em Hebreus capítulo 11. Assim sendo, estamos nos detendo na conquista de Jericó. Lembrando que temos assuntos antes de Josué, depois de Jericó, tem muitos outros assuntos em Jericó, ou com Josué após o fato, o acontecido em Jericó, mas a nossa lição praticamente é Jericó, a sua conquista por Josué, e neste estudo estaremos também colocando um pequeno falar sobre Raabe, a mulher que de Jericó foi salva, juntamente, naturalmente, com sua família. E nessa lição de número 5, o textuário proposto está em Hebreus capítulo 11, verso 30, e que vai ser a nossa limitação, conforme dissemos, desta lição de Heróis da Fé, baseado em Josué. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o nosso texto bíblico, texto ou leitura bíblica em classe, será em Josué capítulo 6, os 5 primeiros versos, depois do 16 ao 25, na narrativa desses fatos. Mas, inicialmente, apresentamos o nosso esboço, que estará com 3 subtítulos. Esses 3 subtítulos sendo, primeiro, testemunho de fé de Josué, ainda, segundo subtítulo, Raabe crê na promessa de Deus feita a Israel. E terceiro, Jericó é conquistada e Raabe é salva. É assim colocado este esboço. Vamos avançar e com o texto em tela, nossa introdução, podemos estar lendo o que aí se contém. Após Israel caminhar pelo deserto durante 40 dias, ou não, 40 anos, Josué sucedeu a Moisés como líder e guiou o povo na conquista da terra de Canaã. E mesmo que muita terra ainda restasse
por conquistar ao término do seu ministério, sem dúvida, a derrubada dos muros de Jericó foi um dos eventos mais notáveis na história da conquista relatada em seu livro. Entretanto, relatando ou relacionado a este evento, que foi um testemunho de fé não apenas de Josué, mas de todo o povo de Israel, por ele liderado, temos também o livramento de Raabe da destruição da cidade, ainda mais significativo por demonstrar que a fé é dom exclusivo da graça de Deus e não fruto de méritos ou dos méritos ou justiça humana. Então observe que o nosso assunto está praticamente restrito a Jericó e dentro do fato ocorrido em Jericó também a Raabe. Mas observemos nesta parte inicial que temos tanta coisa para falar de Josué se formos basear no Pentateuco, lá em Êxodo, lá em Levítico, lá em Números, em Deuteronômio, porque a história de Josué acompanhou Moisés os 40 anos, ou seja, um tempo largo na existência humana, e não uns poucos dias, como 40 dias, da subida de Moisés ao Monte Horebe. 40 anos, uma geração, poderia ser esse tempo que aqui estamos considerando. Mas, se formos ver, nós temos Josué se destacando no início como o batalhador, o que estaria comandando o exército de Israel nas pelejas da caminhada do deserto. Josué, o servo de Moisés, acompanhando Moisés para onde quer que ele ia, constantemente perto dele, subindo ao monte, até um monte. Quando Moisés subiu para falar com Deus, ele subiu também. E o vemos depois descendo com Moisés, quando Moisés trazia as tábuas da lei. Sim, Josué, por toda a sua carreira, nesses 40 anos com Moisés. E chegando a Deuteronômio, quando lá várias vezes Deus fala com Moisés de que Josué seria o que estaria substituindo a ele e que introduziria o povo na terra prometida. Avança-se isso, quando também Josué é animado, melhor dizendo, por Moisés, Moisés já ciente, lhe avisou, e agora passando para Josué. Josué, é você que vai conduzir este povo para tomar a terra prometida. E avança-se ainda os fatos, quando vem coisas acontecendo, como por exemplo, Josué recebendo instruções para esta caminhada ali no deserto. E em particular, observem, se aqui no nosso comentário dizemos um ponto importante, a queda de Jericó, como vitória grande de Josué, entretanto, no outro lugar, Deus fala que Josué seria engrandecido aos olhos do povo quando atravessasse o rio Jordão, que Deus o fez de forma, vamos dizer assim, milagrosa. Sim, o rio estava em cheia e passaram a pé enxuto, num modelo também como Moisés conduzindo o povo a pé enxuto através do Mar Vermelho. Então tem muita história em Josué e depois de Jericó, fatos vários temos, como aquele extraordinário dele determinar que o sol se detivesse no céu, a lua no lugar em que estava e o tempo não avançasse para que a batalha se encerrasse em claridade. Que coisa tremenda na vida de Josué. Pelo que a nossa lição é bem, vamos dizer assim, miúda diante da extensão e glórias
na vida de Josué. Então, Josué e a conquista de Jericó. O nosso esboço, então, apresentado antes, agora vamos usá-lo já entrando no primeiro subtítulo dessa nossa lição, lição 5, que é Josué e a conquista de Jericó, mas estaremos vendo aqui o testemunho de fé de Josué. Voltando um pouquinho, contando mais um fato antes e importante na vida de Josué, está em Números capítulo 13, versos 2, 6 e 8, e que vamos discorrer agora num primeiro parágrafo desse subtítulo, o testemunho de fé de Josué. Assim, antes mesmo de ser designado, diz o texto em tela, ser designado por Deus para libertar ou liderar Israel, foi ainda no deserto que Josué se destacou como um homem de fé. Ali desde Cádiz Barneia, Moisés havia despachado 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espiarem e reconhecerem a terra de Canaã, devendo estes voltar com informações que seriam úteis, tanto de um ponto de vista militar, como para fortalecer o coração do povo, com a perspectiva da recompensa e do descanso que os aguardava ali. Lemos que Josué encontrava-se entre esses 12 espias, sendo ele da tribo de Efraim. Aí a referência que nós apresentamos antes e agora podemos ler no texto bíblico, que também está na sua tela. Números 13, os versos 1 ou 2, verso 6 e verso 8. Onde no verso 2 encontramos Deus dizendo, no verso 1, a Josué, para enviar homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E dos 13 enumerados na sequência, nós temos no verso 6 da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, e no verso 8 da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, este é Josué. O nome original dele é Oséias, entretanto Moisés o chamava de Josué, muito significativo, lembrando também da figura em Cristo Jesus. Mas, continuando no nosso subtítulo 1, num segundo parágrafo, nós temos em tela o texto. Voltando de sua missão, os espias tomados pela incredulidade apresentaram impressões tão negativas sobre a terra de Canaã que o povo de Israel, abatido com o seu testemunho, murmurou contra o Senhor Deus, a ponto de se rebelar contra a liderança de Moisés e propor voltar para o Egito. Foi então que Josué, juntamente com Calebe, somente esses dois, Josué se levantou para destacar que nem tudo do que viram naquela terra era ameaçador, mas havia coisas boas ali que justificavam o esforço e o risco a ser enfrentado. E, mais do que isso, para lembrar seus contemporâneos ou conterrâneos de que, conforme a promessa, o Senhor Deus seria com eles e desampararia os cananeus, para que estes, mesmo sendo muitos e poderosos, pudessem ser vencidos por Israel. E negar esta promessa seria uma afrontosa demonstração de rebeldia e incredulidade, tanto mais porque o povo já havia testemunhado que Deus opera, não pela vista, mas pela obediência incondicional à sua palavra. Sim, aí está. Nós estamos num texto já agora
bem avançado na caminhada, o povo indo pelos seus representantes, um de cada tribo, entrando na terra prometida, na Canaã, para ver o que lá havia. Viram? Muita fartura, terra que manava leite e mel, mas se impressionaram com a multidão de cananeus, se impressionaram com as fortalezas deles, se impressionaram com homens de alta estatura que lá existiam, os chamados gigantes daquela época, e em vez de crerem em Deus e confiadamente avançarem, pelo mau testemunho de 10 dos 12, pronto, o povo de Israel no deserto se intimidou, se rebeliou e por pouco não apedrejam o próprio Moisés. E querem voltar ao Egito. Esqueceram das pragas no Egito, esqueceram do poderosíssimo exército de Faraó que Deus fez, sim, afogar-se no Mar Vermelho e eles passando a pé enxuto. Esqueceram do maná, esqueceram da coluna de fogo, esqueceram da nuvem que os acompanhava, dando as direções, esqueceram das batalhas que já tiveram e venceram, esqueceram de tudo que Deus operou e ficou com medo dos cananeus porque tinham fortalezas. E eles estavam de mão aberta, sem arma nenhuma, dentro do império egípcio. E Deus os tirou de lá. Então, muita fragilidade, muita incredulidade. É assim, em Números capítulo 14, é que traz para nós, do verso 1 até o verso 4, esta revolta, essa incredulidade deste povo e a sua expressão ou reação. Verso 1 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra a congregação. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrermos neste deserto, porque nos traz o Senhor Deus a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Essa é a ideia deles. Esqueceram que tinham que matar seus próprios filhos, lançando-os na terra ou no rio Nilo. Esqueceram da opressão. Esqueceram do que Deus fez e se intimidaram com os povos de Canaã. No verso 6 desse mesmo capítulo 14, até o verso 9, nós temos, entretanto, 2 homens defendendo a iniciativa, a palavra de Deus, a promessa de que a terra seria deles. Deus lutaria por eles. E eram Josué, filho de Nun, e Calebe. E o texto bíblico do verso 6 em diante diz: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor Deus se agradar de nós, então nos dará nesta terra, nos porá nesta terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor Deus, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor Deus é conosco, não os temais. Só 2, e entre eles Josué, que é no assunto desta nossa lição. Entrando na sequência, ainda nesse primeiro subtítulo, Testemunho de Fé de Josué, no parágrafo
3, nós temos: tão perversa e contumaz foi aquela demonstração de incredulidade do povo de Israel, que o Senhor selou o destino deles ali mesmo, condenando-os pela sua rebeldia e murmuração a peregrinarem pelo deserto até o último dia de suas vidas, ao passo que Josué, assim como Calebe, alcançaram o testemunho de que haviam agradado a Deus por terem perseverado na obediência da fé, tanto contra aquilo que seus olhos haviam visto de temeroso em Canaã, como também contra a violência de seus próprios irmãos, os quais, não fosse a intervenção divina, teriam apedrejado a ambos ali mesmo, apedrejado a Moisés e a Arão, e sim, retornado à terra do Egito. Aí está a tristeza da incredulidade. Deus com eles, operando tremendamente, coisas grandíssimas. E agora, uma coisa que era o ponto final daquela trajetória, estão recuando e não crendo em Deus. Quem não crê em Deus, Deus tendo dito que iria lhes dar aquela terra, é como chamar a Deus de mentiroso. Se colocar em posição contrária, adversários, afrontando a Deus, eliminando como queriam a Moisés e Arão, os líderes que os conduziam e conduziram até aquele momento. E foi aqui que Deus decretou: nenhum desses vai entrar na terra prometida, por incredulidade. Foi aqui, ou por causa disso, que também se estabeleceu: caminharam 40 anos na terra prometida, viram a delícia da terra, mas não creram em mim. Pelo que vamos estar agora peregrinando no deserto 40 anos. Um ano para cada dia em que espionaram a terra. E assim foi. E temos também as palavras que Deus colocou aqui em Números capítulo 14, verso 28 a 30, se diz: diz-lhes, falou Deus, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Repetindo, esse é o Oséias, filho de Num, da nossa lição. Agora, observe que isso aí ficou como ensinamento. Hebreus capítulo 3 vai colocar para nós este assunto de novo, lá em Hebreus, mostrando que o descanso, a terra prometida, os céus, a habitação do nosso Deus, só se alcança se houver fé. Crer em Deus e não ser rebelde ou desobediente àquilo que Deus manda ou aquilo que Ele já deu como promessa para nós. E Hebreus capítulo 3, o texto que lemos a partir do verso 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, diz o escritor de Hebreus, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aí está este texto de Hebreus, que trazendo para nós, no modelo daquele povo, conduzido numa jornada para uma terra prometida, terra de delícias, figura dos céus, para nós hoje, que não aconteça que na jornada dessa vida e para alcançar os lugares celestiais da habitação do nosso Deus, nós venhamos a nos afastar de Deus pela incredulidade, falta de fé, pela rebeldia, pela desobediência, que vai acontecer semelhante a eles. Nessa nossa jornada, a nossa vida terminará aqui e não teremos acesso aos lugares celestiais. E a palavra aqui é: hoje sou ouvido a sua voz. Hoje, a cada dia, no tempo da nossa existência neste mundo, Deus fala conosco. Vamos ouvir. É também aquilo que está escrito em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando, indo para o subtítulo 2, Raabe crê na promessa de Deus feita a Israel. O assunto é que, tendo já chegado na terra prometida, após o prodígio da travessia do Rio Jordão, que estava na época de cheia, da inundação, do transbordar dos seus leitos, e Israel passou a pé enxuto. E visivelmente eles viram que as águas pararam de um lado e do outro lado as águas continuaram deixando o leito seco para o povo atravessar, tal qual no Mar Vermelho. Mas a história é essa, que Israel, ou Josué, avisado por um anjo, um ser celestial, sim, é dito que vai acontecer e o que deveria fazer para a conquista de Jericó. É dado uma ordem, há algo a se fazer e a conquista será certa. Agora, outra vez, fé está aqui envolvida. E neste assunto destaque-se uma mulher de tantos moradores na cidade de Jericó, sábia, ou mais do que isso, achou graça aos olhos de Deus e Deus lhe deu fé para ver, compreender, crer naquilo que aconteceria, porque era um Deus que é o verdadeiro Deus, Deus de Israel, que estava trabalhando com aquele povo. E assim, lendo o texto de Josué, capítulo 2, está escrito isso: enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, Josué manda 2 espias para verem a terra e a cidade e trazerem notícias para uma preparação, uma estratégia de avanço e tomada daquela cidade. Mas diz o verso 8, lembrando que estamos no subtítulo 2, Raabe, como que um parênteses na história da conquista de Jericó e na história de Josué, uma mulher crendo na promessa de Deus feita a Israel. Israel duvidou antes, naquele tempo que já falamos na primeira palavra, no primeiro subtítulo que consideramos, e agora uma mulher é apresentada como alguém que crê, quando um Israel todo não creu. E o verso 8 diz o que aconteceu lá em Jericó com esses espias e esta mulher.
E antes que eles dormissem, lemos então Josué capítulo 2, verso 8. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor Deus vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor Deus, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor Deus esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Observe, irmãos, que coisa simples, comum, natural pareceria, quando um Israel antes, em tempos passados, não atentou. Uma mulher estrangeira, uma mulher. Talvez alguém coloque como, vamos dizer assim, alguma palavra imprópria ou desabonadora a ela, porque é colocado como prostituta, mas entretanto, ela considerou, esse povo é aquele que saiu do Egito, aquele povo que o Mar Vermelho abriu para eles passar, aquele povo que fez guerras nesse deserto e ganhou de grandes reis, ou seja, conduzidos por um Deus que é Deus no céu e Deus na terra. Por que Israel não viu isso? Estou dizendo o Israel, lá do primeiro subtítulo, que não creram que Deus lhes daria aquela terra. E essa mulher está lembrando, ou seja, vendo os testemunhos antigos, lembrando, ela não tinha o Salmo 103 ainda, mas bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E uma estrangeira estava lembrando os benefícios de Israel e pedindo misericórdia, porque os recebeu bem, os ocultou e os despedia em descanso para livrarem suas almas e retornarem ao povo de Israel. Assim, entramos nesse segundo subtítulo agora com o que está em tela. O segundo subtítulo que diz: Raabe crê na promessa de Deus feita a Israel. E o primeiro parágrafo da nossa lição aí traz: consideremos então, antes do evento destacado pelo escritor aos Hebreus, aquele que por ordem cronológica ocorreu primeiro, o testemunho de Raabe. Esta mulher, a despeito da impressão negativa que naturalmente somos levados a nutrir em relação ao seu status naquela sociedade depravada, deve ser avaliada ou analisada à luz de como a graça de Deus operou naquele coração, numa verdadeira prefiguração, digamos assim, de quão grandes coisas os gentios haveriam de alcançar pela mesma fé que esta mulher cananeia. Foi, pois, pela fé que Raabe não apenas foi livrada de uma destruição da qual de nenhum modo poderia ter escapado, como também foi pela fé
que ela e sua casa passaram a habitar em Israel, no meio do povo, alcançando um lugar entre o povo de Deus, que pela lei jamais seria possível. E finalmente ela está entre aquelas mulheres a partir das quais a linhagem da promessa foi suscitada e teve continuidade. Portanto, é contada na linhagem do próprio Messias. Olha aí, há uma lei, há uma ordem de que não se pode casar com mulher dos cananeus. Mas, entretanto, ela é cananeia, teve essa fé toda, recebe a Deus como o Senhor Deus, o reconhecendo e o glorificando e nele crendo, pelo que muda esta situação. Cananeia era de origem, mas de coração e mente já era como aqueles que creem em Deus. Era israelita, pelo que diz a palavra, todo aquele que se coloca como submisso ao Deus de Israel e o serve, sim, esse será tomado como natural da terra. E essa mulher, Raabe, apesar de um passado duvidoso, segundo o que a letra diz, não sabemos mais nada, mas tinha fé em Deus e veio a casar dentro de Israel, e dela que vem então a descendência daqueles que vão culminar em Davi, daqueles que vão culminar depois em Jesus. Ou seja, ela está na genealogia de Jesus, indo a Davi, indo mais além a Judá, indo mais além a Jacó, Isaac e Abraão. Oh, que coisa linda! Ou seja, todo aquele que se converter a Deus, vier a servir, deixar os seus maus caminhos, pronto, vai ser recebido como natural da terra celestial, e nem mais de um Israel carnal neste mundo, mas o espiritual. São as palavras também que em Josué, capítulo 6, versos 25, temos. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E já em Mateus, Novo Testamento, quando se apresenta por Mateus a genealogia de Jesus, no capítulo 1, no verso 5, encontramos: e Salmão, da tribo de Judá, gerou a Raabe, ou gerou de Raabe a Boaz, Boaz que gerou de Ruth a Obed, Obed que gerou a Jessé. Se formos continuar, mesmo no texto bíblico de Mateus 1, versos 6 e seguintes, vamos chegar a Davi, vamos chegar também ao próprio Senhor Jesus. Ou seja, uma salvação é mudança de tudo, é operação de Deus, é algo de restauração e glória para aquele que nele crê, nele confia, nele espera. Muito bem, mas ainda na nossa lição 5, Josué é a conquista de Jericó. Nesse subtítulo ainda, Raabe crê na promessa de Deus feita a Israel. Num segundo parágrafo temos o texto em tela que diz: tanto na epístola aos Hebreus como na de Tiago também faz menção, Raabe agiu por verdadeira fé, por uma fé justificada por obras, ao acolher os espias e escondê-los do seu rei e despedi-los em segurança para o outro caminho, assim como os demais cananeus. O coração de Raabe também havia desmaiado, e ela estava apavorada com a presença dos israelitas na proximidade ou nas proximidades de Jericó. Mas ao invés de permanecer apática a esta constatação, temendo pelo pior, ela viu o invisível. Como podemos perceber em suas palavras: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E fortalecida pela fé, não temeu esconder aqueles que eram considerados inimigos do seu povo.
inteligentemente propôs um acordo com os espias, sabendo que estes não violariam um juramento em nome do Senhor Deus, obtendo a garantia de que não somente ela, mas toda a sua casa seria poupada da destruição. E a tudo isto, ainda acrescentamos sua confiança no sinal do acordo ajustado pelos espias, atando um cordão, uma corda, escalarte à janela de sua casa, e que seria a garantia do seu livramento, de sua redenção da morte e destruição. Assunto esse, detalhe esse que está em Josué, nos versos 17 a 19. O que diz esses versos? Lendo o texto bíblico que está em tela, e disseram-lhe aqueles homens, os 2 espias israelitas: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Aí está o juramento dos espias israelitas. Sim, mediante esse sinal, pelo que vocês fizeram ou ela fez de beneficência com eles, ela seria salva com toda a sua casa, detendo-se juntos naquela casa, e a casa marcada pelo fio, pela corda, por aquilo que estava bem evidente na cor escarlate. Sim, e observe que nessa simbologia, para nós também serve, no sentido do sangue de Jesus. Aqueles sobre os quais tiver o sinal do sangue, o vermelho da vida, da fé, no sacrifício de Jesus, tal qual foi na Páscoa e é até hoje no Calvário por Cristo Jesus, este será salvo. Ou seja, não pode faltar sobre nós a proteção, a aspersão do sangue expiador de Cristo Jesus. Até essa figura ficou para nós. E observe que isso se cumpriu e Raabe foi livre, salva com toda a sua família. E assim, podendo continuar, em Jericó, vamos estar tendo a nossa história ainda com esse subtítulo 3, Jericó é conquistada e Raabe é salva. Ali até agora, o acordo, a aliança, o pacto, o tratado de estarem na casa e a casa sinalizada, que nem foi as portas ou as casas dos israelitas lá na Páscoa no Egito. E assim, o texto em si que fala desta parte está no capítulo 6, abrindo-se em Josué os versos de 1 a 5 e depois mais à frente mais um texto. E diz aqui esse primeiro texto, o início do capítulo 6, texto bíblico em sua tela. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor, Deus a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele,
cada qual em frente de si. Aí está a instrução, a estratégia de guerra, de conquista lá de Jericó. Plano humano? Nada humano. Tudo Deus falando. Tem que ser como Deus quer. E não nos artifícios e suposta inteligência que os homens podem ter nas diversas questões do seu viver. Mas continua ainda o texto, agora tomando no capítulo 6, o verso 16 até 25, um texto um pouco mais extenso, mas é a narrativa desses fatos. E pegando só esses versos. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor Deus vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor Deus, ela e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, ou amaldiçoado, tomando dela, e assim façais, maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor Deus. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor Deus. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E o texto bíblico, então, descreve este momento desta vitória, desta conquista. Deus fazendo a muralha cair. E dizem alguns, segundo os arqueólogos, que essa muralha teve uma queda diferente, caiu para fora. Todas as muralhas estudadas nos conflitos bélicos, elas são derrubadas para dentro. E aqui, uma muralha que foi derrubada para fora. Deus fez isto. Não houve um ataque frontal e força de Israel derrubando a muralha. Mas antes, a muralha caiu. Creio que podem estar certos os arqueólogos, vendo esse fato, analisando esta distinção de uma muralha caída em Jericó de outras muralhas conquistadas pelo homem. Consideremos bem esses fatos assim colocados. Estratégia de Deus. E do povo tinha que ter fé, obediência, cumprir o que Deus mandou. Um dia, rodeia. Mais 6, ou totalizando 6 dias, rodeie uma vez. 7º dia, rodeie 7 vezes. E após a 7ª, aí sim, tocada a trombeta e o povo pode avançar para conquistar a cidade.
E eles vão avançar, surpresa, a muralha cai na frente deles e eles atravessam então o que até então era empecilho, obstáculo, facilmente, e vão só destruindo tudo que estava ali dentro. Porque Deus determinou, tudo é maldito, nada serve, tudo está preso, ligado à abominação e às iniquidades e aos pecados deste povo. Destrói tudo. E considere, qualquer coisa aí, não ponham nisso os seus olhos, não cobicem, porque é amaldiçoado. É a ordem que Deus deu. Mas assim, lendo agora o texto que escrevemos, no nosso comentário, nesse parágrafo 1º do subtítulo 3, Jericó é conquistada e Raabe é salva, assim está. O escritor aos Hebreus afirma que as muralhas de Jericó caíram pela fé. No caso, tanto a fé de Josué, que recebeu de Deus a ordem sobre o que deveria ser feito para que a cidade fosse conquistada, como ao povo que obedeceu e procedeu conforme ordenado. Notemos como, depois de assegurar que a cidade, seu povo e seu rei já estavam entregues a Josué e a Israel, e o que deveria ser suficiente para fomentar a fé é em seus corações. O Senhor acrescenta o elemento que colocaria a fé deles à prova. Assim como havia feito na celebração da Páscoa e na passagem do Mar Vermelho, Deus não manda o povo conduzir o cerco nos moldes de uma guerra normal, mas determina um procedimento inusitado. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 7 dias, e outros detalhes também já lidos. Assim o povo foi mantido como que em suspense, um dia após o outro, rodeando a cidade, sem dizer uma palavra, mas sem ver qualquer sinal adicional de que os muros inexpugnáveis da cidade cairiam. Então, sendo perseverado, ou tendo perseverado até ao 7º dia, ao receberem a ordem de Josué, gritaram, e conforme o Senhor havia prometido, os muros de Jericó vieram abaixo. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Aí está o nosso comentário, considerando aquilo que mesmo que já foi lido. Igualmente, no 2º parágrafo, nesse subtítulo, Jericó é conquistada e Raabe é salva. Raabe, por sua vez, recebeu o testemunho público da sua fé, quando Josué, lembrando do juramento feito a esta mulher, mandou que primeiramente ela fosse tirada com a sua família da cidade, e depois que a cidade fosse destruída. Ademais, notemos como que, em razão de serem eles cananeus, Raabe e sua família, a princípio, foram mantidos fora do arraial de Israel, possivelmente para fins de purificação dos costumes vãos e das contaminações dos gentios, e depois recebidos no meio dos israelitas, onde encontraram lugar de habitação e até mesmo se misturaram como se fossem da mesma linhagem, conforme já indicamos no tópico anterior. Raabe, o exemplo e o destaque nela, casando-se com alguém, vamos dizer assim, de honra na tribo de Judá, e honrado por Deus, que na sua genealogia vem Jesus. Ou seja, Jesus não escolheu alguém sem pecado. Não há um justo sequer. Jesus escolheu as pessoas normais nos seus defeitos, nas suas fraquezas, mas pessoas que tinham fé. E fé é essa que os justificava, que os purificava, que os santificava e que lhes dava direito, que direitos, de estarem fazendo parte do povo de Deus, e em particular nessa mulher, de ser da descendência, ou ter na sua descendência a Jesus, o Messias, o Salvador deste mundo. E assim, tendo apresentado toda essa história, o destaque é Josué e a conquista em Jericó. Do assunto que temos trazido, trouxemos algo antecipado como Josué
entre os espias, 12 espias que permaneceram com fé e com ânimo para conquistar a terra, enquanto outros não creram que Deus poderia lhes dar aquela terra. Mas ele perseverou. E junto com essa história, também a história de Raabe, totalmente fora do contexto do assunto, diria alguém. Por que falar dessa mulher? Deus destacando o poder da fé, o como é importante crer em Deus e qual a recompensa, não interessando a sua vida anterior, mas a partir do momento de fé em Deus, viver crendo em Deus, obedecendo a Deus, estando nessa jornada, sim, conhecendo mais e mais progressivamente a Deus e desfrutando das suas bênçãos e grandes promessas. E assim conclui-se no texto que aí temos também em tela. Considerando o livro de Josué, olhamos para este líder como um grande herói da fé. Contudo, lembremos que as Escrituras põem ao seu lado Raabe, a mulher que, tendo tudo para ser menosprezada pelo povo de Israel, foi escolhida para ter o seu coração purificado pela fé e encontrar um lugar de honra entre o povo eleito na geração de um dos seus antepassados do Messias, o Salvador Jesus. E é interessante lembrar que Raabe era lá de Jericó, cananeia, vem casar com Salmão, da tribo de Judá, passa os seus dias e depois, lá na frente, Boaz, nesta descendência, vai casar com uma moabita, Ruth, e dessas duas mulheres vem o próprio Jesus. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que não veio para imputar os seus pecados, mas antes dar o seu Filho amado Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Mensagem que temos até nisso, nesses fatos que parecem ser históricos, mas é ensino e exortação para nós. Permaneçamos fiéis. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. E é o mesmo que está proposto para nós. Creiamos em Deus. Jesus já morreu por nós. Então, nele temos reconciliação com Deus pelo perdão dos pecados, graça para podermos ser honrados em um comportamento de vida adequado para alcançarmos os céus. E assim, tendo posto, lembremos do nosso esboço, dos seus 3 subtítulos, o testemunho de fé de Josué, Raabe crê na promessa de Deus feita a Israel, Jericó é conquistada e Raabe é salva, é recebida no povo de Israel, é enobrecida por ser ascendente de Jesus e depois pela fé está contada para a salvação eterna. E o nosso texto áureo, a base e limite do nosso assunto dessa lição, Hebreus capítulo 11, verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E aqui terminamos nossa lição de número 5, Josué e a conquista de Jericó. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela.
Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.